Belezinha. Deixa eu só avançar aqui para a parte que a gente estava. A gente viu o encapsulamento na última aula. E agora é herança. Belezinha? Herança permite que uma classe herde atributos e métodos. Quando falar métodos, você já lembra que são os comportamentos, certo? De outra. Isso facilita o reaproveitamento de código e a criação de hierarquia. Pense em uma classe mãe ou uma classe base que passa seus traços para a classe filhos. Beleza, eu não vou ficar aí lendo isso, que isso aí eu fiz para vocês, né? Quem tem que ler são vocês. Eu vou explicar de uma forma que você compreenda melhor. Então perceba, o pai de Flávio e de Fábio trabalhar com um carro. Teu pai tem quantos carros, Fábio? Agora tá com um. Tá com um. Fora o dele que ele anda. Tá com um, aí vendeu outro. Ah, vendeu outro. Então, daqui a pouco compra outro para vender, né? Mas vamos supor que ele tá vivo, Deus o livre, né? E ele tem 2 carros. E aí, se ele morrer, Deus o livre, supostamente vai ficar um carro para você e outro carro para o seu irmão. Isso se vocês não brigarem. Então, herança material, cada um teria um carro. Não é assim? Mas a herança vai muito além de que um carro. Por exemplo, alguns comportamentos que você tem, ou que a sua irmã tem, ou que o seu irmão tem, certamente, ela adquiriu esse comportamento através da sua mãe ou do seu pai. Como qualquer um de nós aqui, temos comportamentos que a gente com certeza adquiriu dos nossos pais ou dos nossos cuidadores e assim por diante. Belezinha? Vai além de comportamento. Tem alguns atributos em você, ou seja, características suas que você também herdou dos seus antepassados, né? Que vai além de seu pai e da sua mãe. Pode ser uma coisa, por exemplo, que veio do seu avô. Sei lá, alguém tem um olho mais claro, sendo que o pai e a mãe não tem, mas o avô tinha. E aí tem isso por herança. Uma herança genética, né? Até mesmo a religião cai dentro disso. Por quê? Porque a maioria das vezes, para não dizer 100% dos casos, né? Acontece o quê? Que alguém da sua família tem aquela religião, ou seus pais têm aquela religião, e meio que você segue a mesma religião que os seus pais seguem. Ou mesmo sem seguir, tem a mesma crença, né? Que é diferente de seguir. Seguir, a pessoa tem a crença, mas está ali servindo no propósito da obra daquela seguinte religião ou tipo de conhecimento religioso, belezinha? E assim por diante. Então, herança é justamente isso. Dentro de programação, dentro do objeto em Python, e nas demais linguagens, segue o mesmo contexto. Alguém que herda alguma coisa vai herdar comportamentos e também algumas características. Trazendo para cá, né, vai herdar atributos, né, e também costumes, né, que a gente chama os costumes aqui de quê? Métodos, mas traduzindo de novo, comportamentos. Belezinha? Então vou fechar aqui para não ficar aí pesando, certo? E vamos para a parte de implementar. O que vamos implementar hoje? Vamos pensar aqui. Já sei. Criar uma classe aqui. Animal. Belezinha? É a primeira classe, que vai ser a classe de quem a gente vai herdar. Belezinha? Sendo a primeira classe, o primeiro método que tem que ser criado é qual? Qual o primeiro método que a gente faz no... Isso. Vamos falando aí, viu? Pronto. Beleza, então aqui eu vou passar os atributos. Um animal, vou colocar o nome. Nome para o animal. Belezinha? Nome. Outra coisa. Raça, tá bom? Raça. Ok? Não, vou botar pouca coisa, né? Não, animal já é a classe. Então, para esse animal aqui existir, a gente tem que fornecer o nome do animal e a raça desse animal. Belezinha? Ok, então vamos fazer a ligação disso para transformar isso numa variável método da classe animal. Então, self nome vai receber o que, Fábio? Nome, beleza. E self o que agora? Vai receber? Raca, né? Que não é para colocar letras acentuadas nem letras especiais. Belezinha, então aí o método init foi criado. A partir de agora é tudo comportamento. De tal forma que um animal
ele emite som. Belezinha? Emitir som. Só que a gente não sabe que tipo de som o animal emite, porque vai depender do animal. Não é verdade? Então eu não vou programar essa parte, eu vou deixar em pés mesmo, para ele passar. Belezinha? E agora está pronta a classe animal. E essa classe tem duas características e um comportamento que emite som. No qual na sua base eu mandei passar porque eu não fiz nada, até porque você não vai startar esse emitir som, não da classe animal. Você vai startar a partir de uma classe que você criar. Mas nada impede de eu chegar ali e colocar um print ou mandar fazer alguma coisa. Eu poderia também, certo? Mas para ficar mais enxuto, para não perder tempo, estou pedindo para passar. Beleza. Então, sair agora de dentro da função, dentro da classe também. E aí a gente vai criar agora outra classe. Belezinha? E aí vamos escolher um animal. Vamos colocar primeiro um gato aqui. Gato. Belezinha? Perceba que a primeira classe ela não tem parênteses. É só 2 pontos. Essa classe agora vai ser uma classe herdeira. Então, os parênteses apareceu aí porque eu vou dizer, ó, você vai herdar, certo? Atributos e comportamentos de uma classe anterior. Belezinha? A classe anterior será a classe animal, porque um gato é um animal. Bem como um herói é um personagem. Bem como um boss do jogo também é um personagem. Então, ambos irão receber de herança os atributos de herói. Ou, no caso aqui, os atributos de animal. Bem como seus comportamentos. Mas isso não quer dizer que eu sou obrigado a fazer e usar todos os comportamentos. Você que diz que tipo de comportamento herdado ele vai utilizar. Belezinha? Ok. Então, ele recebeu e agora eu vou passar o comportamento. Professor, por que o senhor não vai passar o método init de novo? Porque ele já herdou isso de herança. De quem? Lá da classe anterior, que é a classe animal. Então, como ele herdou isso, tudo isso aqui ele tem. Então, não preciso fazer um método init nessa classe, que é uma classe que está herdando isso. Eu crio o método init quando eu faço uma classe que não vai herdar de ninguém. Belezinha? Mas nesse caso, não precisa colocar o método init. Então, a primeira função que ele vai ter não vai ser a primeira função. Por quê? Porque ele já tem função, já tem comportamentos, já tem atributos da classe anterior. Só que aqui dentro, eu posso colocar comportamentos diferentes? Posso. Belezinha? Que é o que eu vou fazer. Ok? Então, vamos primeiro fazer... O gato faz o quê? Miau. Come. Esse de miau eu vou deixar pra gente amarrar no final, belezinha? Passeia. Come. Comer. Belezinha? Ok. Certo? Vamos passar... Deixa eu ver... Se você quiser, você pode trazer de fora o que ele vai comer. Ou então você pode informar direto. Mas se você quer permitir que alguém diga o que ele vai comer, tipo, você tem um jogo, e no jogo tem um bonequinho, você vai escolher o que ele vai comer. Sabe aquele jogo do Tom? Que é o gatinho? Pronto. Então, se nessa função fosse escolher algo que vem de fora, tem uma lista de coisas que eu quero escolher o que ele vai comer, então eu tenho que informar aqui o quê? Por exemplo, colocar uma variável aqui, comida. Qual será a comida? Aí eu vou informar depois, belezinha? Beleza. Então, vai vir de fora o que ele vai comer. E aí, vou colocar um print aqui, lembrando que eu não era obrigado a colocar isso, uma variável ali como parâmetro, um parâmetro, certo? Só se eu quiser informar de fora. Se eu não quiser, eu posso só botar o print mesmo, sem puxar variável, sem puxar... como é a palavra aqui que esqueci? Parâmetro nenhum, certo? E funcionar do mesmo jeito. Então, eu vou colocar aqui, print. Qual é o nome do gato? Não sei, mas aqui a gente trabalha com as variáveis. Então, o gato, né?
self ponto o quê? Nome, né? Que pertence a quem isso? Aqui, ó. Isso, pertence ao método de init lá de animal. Mas como ele está herdando, meio que ele já consegue puxar por herança. Beleza, então o gato Tom está comendo o quê? Isso, self. É self mesmo ou não? E aí? É? Tem certeza? Não tem self comida. Ah, isso. Belezinha? Seria a selfie comida se somente se ele tivesse dentro aqui dos selfies. Mas ele não está aqui. Ele não está incluso no método de init. Ele não é uma variável pertencente ao método de init. Ele é um parâmetro que vai permitir que você envie uma coisa de fora da classe, de fora do método, para dentro. Belezinha? Então vai direto. Ele é ele. Se eu colocar aqui selfie ponto, você não definiu isso lá em cima no método init. Então ele vai ficar procurando o que é isso. Ok? Então, transformou aí. Beleza. Matou aí. Era somente isso. Certo? Então perceba, o gato tem o quê? O gato tem um nome, mesmo não definindo ele aqui. O gato tem uma raça, mesmo não definindo ele aqui. Ok? Mas aí para a gente misturar herança com polimorfismo. Primeiro vamos ver essa questão funcionando, certo? Vou chegar aqui agora, vou criar um objeto. É o que? Félix vai receber a classe qual? Eu quero pegar a classe que é herdeira. Então, gato, certo? Porém, para que Félix seja um objeto da classe gato, é preciso que eu passe os atributos. Mas, professor, a classe gato não tem atributos algum que ele está pedindo. Tem, porque ele herdou isso lá de animal. E aí, quando você puxa os parênteses, ele meio que vai lá para animal e diz, ó, o gato é um animal, então ele vai ter que ter o nome. Então, eu vou colocar aqui, Félix. Lembrando que a variável ali, Félix, podia ser qualquer variável, x1, a, qualquer nome de variável, certo? Depois disso, a raça. Vira-latas, pronto. Belezinha? Ok, então o Félix já está feito. Agora eu vou mandar ele se comportar. Qual o comportamento que a gente colocou nele? Foi comer. E aí a gente disse, ó, quem vai comer, a gente vai ter que informar o que ele vai comer. Digam aí. Carne, pronto, carne. Sempre tem gato chique. É. Belezinha? Sim. Arroz e feijão. Vai, dá. A gente, na próxima a gente volta. O que sobrar do almoço, coloca pro gato. Pronto, o gato Félix está comendo carne. Certo? Ok. Então, eu vou aqui subir e colocar outro comportamento. E esse comportamento eu só vou usar por herança mesmo. Vamos colocar um comportamento aqui na classe animal. Corre, porque todos os animais correm. Belezinha? Correr. Não vou passar nada. Poderia botar a velocidade, né? Mas não vou passar nada não. Para ficar um exemplo de com alguma informação e sem informação nenhuma. Print vai o quê? Botar o nome do rapaz, né? Não, aqui a gente não sabe o que é o animal. Certo? Então eu tenho que fazer algo bem genérico. Ok? Porque eu não quero modificar essa função de correr. Tem como modificar, tem o que a gente vai fazer daqui a pouco com a metodologia de polimorfismo. Mas por enquanto, para não confundir que a gente está em herança, ainda vamos devagar. Então, vou chamar o nome do bicho aqui, self. Eita, perdão, esqueci de colocar as chaves. Ponto nome, né? Vai fazer o quê? Cadê? Aparece. Está correndo. Belezinha? Pronto, então perceba. Eu não tenho essa função aqui. O que eu tenho aqui
que está aparecendo é só a função que eu criei individual do gato. Mas como a gente sabe que tem a questão da herança, vou chamar aqui o Félix novamente e mandar ele correr. Belezinha? E dessa vez, eu não preciso passar nada. Por quê? Porque eu não exigi que passasse alguma coisa como parâmetro. Esse aqui eu exigi, por isso a gente colocou carne. De baixo não fiz exigência alguma, então ele vai direto. Basta chamar que ele já pega direto. Belezinha? Ok, então pegou aí o comportamento que não estava escrito nele, mas ele tem por herança. Né? Lembrando que é só uma revisão, a gente não está pegando aí, relembrando como é que faz. Beleza, agora vamos fazer a parte de polimorfismo. O que seria isso? Seria pegar um comportamento e esse mesmo comportamento eu individualizar o comportamento. Porque cada animal vai fazer aquilo de forma diferente. Certo? E aí eu coloquei o que aqui? Eu coloquei o emitir som. Eu poderia fazer isso com qualquer função, com qualquer comportamento. É como se fosse algo padrão, mas eu digo, eu não quero pegar algo padrão, porque o meu animal, mesmo tendo o comportamento de comer, ele não vai comer carne, até porque não é todo animal que come carne, né? Posso colocar um animal diferente aqui, quer dizer, colocar um animal diferente aqui que não come carne. Eu acho que se der umas carninhas assadinhas pro papagaio, se der uma galinha assada, ele come na hora. Bora. Então, eu vou chamar o mesmo comportamento lá. Qual o nome do comportamento? Vou fazer melhor. Vou copiar do jeito que está aqui, ó. Belezinha? Lembrando que eu não precisava ter o passe ali, certo? Poderia ter o comportamento normal, que nem eu tenho o comportamento correr. Eu posso fazer isso com ele também, certo? Vou fazer por aqui. Perceba, é o mesmo comportamento. Por quê? Porque tem o mesmo nome. Porém, aqui, no que ele vai fazer, eu vou colocar o que ele vai fazer. Porque um gato faz o quê? Então, vou até copiar aqui, ó, para eu não perder tempo, certo? Só assim eu reduzo o tempo do vídeo. Bora? E aí, ó, o gato, tal. Está fazendo o quê? Comendo. A gente já colocou. Está miando. Belezinha? Ok. Então, é absolutamente a mesma função, porque possui o mesmo nome, né? Certo? Ó. Porém, dentro dessa classe gato, eu achei por bem pegar aquela mesma função, continua sendo a mesma, mas dizer, ele faz isso, só que ele faz isso da forma dele. Belezinha? E aí, para a gente ver a diferença, eu vou copiar tudo aqui e vou refazer outra classe aqui embaixo. E vou trocar o nome dela para cachorro. E a classe cachorro está recebendo por herança todos os comportamentos lá da classe animal. Belezinha? E aí, eu vou modificar agora, né? O que tem lá da classe animal. Belezinha? Aqui, o comportamento comer, certo? Ele herdou de alguém se comer? Herdou? O comportamento comer de algum lugar? Tem aqui comer? Tem não. Então não está herdando. Tem no gato. Né? Professor, se o senhor dá uma de dor de colocar aqui no lugar de animal, colocar gato. Vai funcionar? Certamente. Porém, ele agora está herdando também o comportamento comer lá de gato. Porque animal não tem, mas gato tem. Certo? Então, de ver esse comportamento ser um comportamento apenas, né, do gato, ele é também agora do cachorro, porque o cachorro herdou esse comportamento do gato,
Porque o gato tinha, mas o animal não tinha esse comportamento, não era? O animal só tinha o quê? Correr e emitir som. Né? Olha como ficou louco, como ficou cruzado. O comportamento comer, ele herdou de gato. Mas o comportamento emitir som, ele herdou do gato, que por sua vez herdou de animal. Né? Então, o cachorro, mesmo herdando o comportamento e os atributos do gato, certo? Vai herdar isso porque o gato tem isso e teve isso através da classe animal. Belezinha? Então, o que um tiver, o outro terá. Então, saca aqui, o último que herda tudo. Belezinha? Mas você disse, professor, mas aí o cachorro meio que não mia, né, velho? Então, venho aqui, ó, e modifico. É o mesmo comportamento, de emitir som. Que na raiz, na essência, pertence a animal. Mas o gato obteve por herança. E por sua vez, o cachorro, na loucura, obteve também por herança do gato. É o gato-cachorro. Belezinha? E aí eu vou colocar aqui, ele não vai miar, ele vai fazer o quê? Latir. Não é assim? É. Pronto, latir. E não é um gato aqui, né? É o quê? Cachorro. Oi. Pode falar. Ah, é. Está latindo. Eu falando, não volto para ler. Beleza, então o cachorro, o nome do cachorro, está latindo. Né? Então perceba, ele herdou até o self-nome também, como também herdou o self-raça, que a gente não colocou, né? Tá lá, mas a gente não usou, beleza? Mas ele também herdou o comer, não foi? Tudo aí é herdado, belezinha? E aí, qual é a questão do polimorfismo? A questão é essa, é o mesmo comportamento aqui, é a mesma função, mas dentro lá é diferente o que ele faz. Mesmo sendo a mesma função, certo? Emitir som e comer. Certo? Então, é a mistura de herança com polimorfismo. Ele vai herdar, certo? Eu já entendi a questão de herdar. Quer dizer que eu não preciso implementar esse código, que ele já tem na sua raiz. Basta que eu chame. Belezinha? Mas aí eu posso modelar conforme esse novo objeto que eu criei. Né? Aí entra aquela questão, fiz um personagem. Beleza. Ele é o personagem que a partir dele eu vou criar todos os personagens do jogo. Tanto o herói como o vilão. Tanto o personagem principal como um NPC, como um mobzinho. Porque é um personagem. Então criei a raiz, personagem. Beleza. Vi lá embaixo fiz uma subclasse de herói. E essa subclasse de herói vai receber da classe principal, que é personagem. E aí o que tiver igual, eu utilizo. Tem função que tem um propósito específico, mas eu posso reutilizar ela. Pego essa função por herança e modifico ela. E a função continua sendo a mesma. Belezinha? Já entendeu, né? Beleza. Então, quando eu pego um comportamento e modifico o comportamento, mas não troco o nome do comportamento em si, por exemplo, comer, o que mudou? Apenas a parte de fazer embaixo. De dizer como ele vai fazer a ação de comer. Mas a ação é a mesma, comer. O que vai diferenciar o que ele vai comer. Certo? Então, quando isso acontece, é o quê? Polimorfismo. Belezinha? E você vê, tem como o polimorfismo funcionar sem a herança? Não. Sacaram? Não. Porque primeiro ele tem que receber aquilo. E ele recebeu aquilo, mas ele faz da forma única dele. Então, herança e polimorfismo são coisas que se conjugam, né? Porque não teria o polimorfismo, que é, por exemplo, herdar um comportamento, mas realizar esse comportamento da minha forma especial. Sacaram? Mas, primeiramente, é preciso que eu herde. Porque se eu não herdar isso aí, não está dentro do polimorfismo, vai ser meu comportamento individual. Por exemplo, o gato tem um comportamento individual que é todo dele, que é o qual? Comer, porque emitir som,
ele recebeu isso lá de animal. Belezinha? Só que, como vocês estão vendo, o cachorro não tem isso. Tudo que ele tem faz parte de herança. E depois veio o polimorfismo. Belezinha? Por isso, vamos colocar alguma coisa aqui do rapaz. Belezinha? Vou fazer um comportamento para ele aqui. Pronto, para ela não ficar triste. Rolar. Tá bom? Pronto. Eu não sou bobo nem nada, eu vim aqui dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. Poderia também receber de fora, mas deixa assim. É um cachorro, está rolando. Belezinha? Olha que loucura, a gente saiu metendo uma classe dentro da outra, né? Ok, vamos agora, né, fazer as coisas serem exibidas. Primeiramente, vamos chamar, né? Vamos chamar, tanto, eu tenho que fazer de uma forma que imprima tanto do cachorro como do gato. Belezinha? E aí eu vou voltar e revisar com vocês algumas coisas que a gente aprendeu, mas meio que foi entrando em desuso. Certo? O que acontece, por exemplo, se eu disser assim que animais, perceba que não é a função, que a classe aqui é animal, certo? Animais vai receber, animais é o quê? É uma variável. E essa variável pode ser uma variável simples ou composta. Pode ser uma tupla, pode ser uma lista. E eu vou optar aqui por uma lista para você já ir... para você já ir lembrando. Se é uma lista é porque vai ter mais de uma informação dentro. E tem várias coisas que a gente pode fazer com a lista. E aí o que é que eu vou fazer? Perceba, animais está recebendo. Olha que legal. Cheguei aqui e coloquei o gato dentro. E já que é o gato, eu tenho que fornecer o nome e a raça. Qual vai ser o nome do cachorro? Ninguém sabe aí? Eu não sei se é assim. Se não for, vai continuar sendo. Ah, é mesmo, é o gato. Vai. Um gato aí famoso. Assim? Se não for, agora é. Não, Tom é o gato. Vai, vai. Ele pediu para informar mais o quê? Vocês lembram? Qual vai ser a raça? Mas a raça do gato primeiro? Laranja, a raça? Tá bom. Não, isso aí é com vocês. Você quer colocar a raça aí laranja? Então laranja é a raça. Belezinha, olha só. Perceba, a gente acabou de criar um gato e colocar ele dentro de animais. Só que animais é uma lista. E seria uma lista de que aí? Começou a ser uma lista, por enquanto, de objetos. E tem um objeto, que é o objeto gato. Sacaram? Só que a gente vai chamar outro objeto para cá. Cachorro. Vamos pegar e deixar assim, deixar o padrão lá em cachorro, como cachorro e gato não tem algo padrão, né? Porque não tem o método de Nietzsche, eu vou subir aqui lá em cima e vou colocar aqui Krypton e a raça vai ser o quê? Hã? Não, mas aí é de onde ele veio, pô. E definida. Ninguém sabe a raça daquele tosse, não. Beleza, então sendo assim, perceba que agora eu não sou obrigado a informar. Certo? Mas se eu informar um, ele substitui e o resto vai continuar com default, beleza? Ok. Pensem agora, vamos devagarzinho. Como é que eu faço para fazer ele realizar um comportamento? O comportamento que a gente quer é aquele de polimorfismo, né? Que seria o quê? Comer, foi não, foi... Deixa eu ver aqui, vamos ver. Foi emitir som, isso. Vamos usar o emitir som, então. Chegar aqui, ó. Animais. Certo? Ponto. Percebeu que ele está puxando aí?
Sim, ele está numa lista, peraí. Então perceba, não sei se vocês lembram como é que a gente faz para tirar as coisas da lista e ir mostrando. Se não lembra, chama lá a estrutura de repetição for. Bota um apontador para ele. Esse apontador aqui chama de X. Ou podia ser itens também. Por que itens? Porque isso é uma lista. Itens da lista, sacaram? Então, em quem? Animais. Faça. Para os itens dentro da lista animais, o que diz que isso aqui é uma lista, professor? Os colchetes. Belezinha? Mas podia ser uma tupla que ia funcionar do mesmo jeito. Para os itens dentro, uma tupla é quando é com parênteses. Para os itens dentro da lista de animais, faça. O que é que eu quero que ele faça? Lembre-se que itens, bora pessoal, itens é um apontador. O que ele faz? Ele aponta para os itens que estão dentro da lista. E apontar, nesse caso, significa ser, replicar. Belezinha? Ele passa a ser aquilo que ele aponta. Belezinha? É como se fosse um metamorfo, né? Que ele apontou, já é ele. Ok? Por isso eu vou chamar itens aqui, ó. Itens, ponto. Percebeu que já começou a aparecer nome. Qual o comportamento que eu quero que ele mostre? Foi emitir, não foi isso? Percebeu? Emitir som. Por quê? Porque quando ele aponta, ele é. Então, apontou, eu não sei de que ele vai puxar. Eu sei que vai pegar primeiro de gato aqui, ó. Não é não? Eu sei que ele vai pegar todos. Por quê? Porque eu disse a ele para repetir na quantidade de itens da lista. E tem quantos itens na lista? 2 itens. Belezinha? Que é qual? O objeto gato, o objeto cachorro. Então ele vai primeiro rodar uma vez, depois rodar outra vez. Mas ele vai imprimir o quê? O que eu pedi aqui para ele imprimir em cada uma das vezes que ele rodar. Por enquanto, itens, ponto, emitir som. Ou seja, o que tiver na lista vai emitir som cada um na sua determinada vez. Belezinha? Vou vir aqui embaixo colocar um print que é para separar uma cor da outra e fazer aquela correntezinha marota. Ok? E dali. Tá aí, ó. O gato Garfield está miando. O cachorro Krypton está latindo. Belezinha? Lógico que eu poderia também colocar outros comportamentos aqui para não perder tempo. Né? Vou aproveitar aqui, ó. E vou colocar... Não vai ser mais emitir som. Foi qual? Comer, foi? Ponto. Comer. Eu não lembro se a gente colocou alguma coisa pro cachorro. Colocou? Beleza. Como a gente exigiu que tivesse alguma coisa, que alguma coisa fosse passada para a função comer, lembra? Quem come alguma coisa. Então, todas as 2 vezes, tanto para o gato como para o cachorro, a gente vai ter que informar o que ele vai comer. Belezinha? A não ser que eu colocasse sem pedir, colocasse direto. Como a gente colocou, ele vai exigir que a gente informe o que vai ser, o que ele vai comer. Aí você pode dizer, professor, está dando erro aí, está dando erro. Por quê? Porque a gente não colocou isso de forma através do input. Saca? A gente colocou isso lá em cima, ó. Cadê comer? Né? Dizendo, vai receber uma coisa de fora. Certo? Mas em que momento essa coisa de fora vai entrar? É nesse momento de preencher, certo? Então, quando rodar, ele vai pedir para a gente preencher. Mas para a gente preencher, para a gente poder participar da ação, a gente tem que colocar um input. Lembra? Não tem como uma pessoa participar do seu programa sem ter o input. Belezinha? Como é texto aqui, eu só vou puxar input sem precisar colocar o float. Se fosse número, float ou int. Como não é número, então vou chegar aqui e vou meter o input aqui dentro. Belezinha? E aí colocar informe a comida de quem? Agora vai ficar bacana. Eu vim aqui antes. Cadê? Pensar. Não seria interessante a gente colocar aqui para mostrar o nome do bicho, né? E aí, como ficaria? Eu sei como ficaria, mas eu vou perguntar a vocês. Aí.
E aí, será que vai assim? Por que não? Pensa. Aqui dentro, eu estou dentro da função? Não, eu estou fora da função. Concorda? Isso serve para você programar dentro da função. O self é dentro da função, galera. Belezinha? Então, como é que eu vou fazer para ele mostrar o nome dele aqui? Aqui dentro. O nome que você passou na função. Uma característica lá. Oi? No caso o quê? Você quer o quê? Quer que eu coloque o F aqui? Tá lembrando que tá ligado que isso aí é o input, né? Aí você quer assim no input, né? E sim, mas a questão é essa. E aqui? Vai? Ali pensando, e aí? Aqui é só um lugar de entrada, certo? Para quê? Apenas para um único item. Para comer. Certo? Normalmente aqui eu estou dando um input para você só passar a comida. Ok? Aí você está pensando, e aí, como é que a gente faz, professor, para botar o nome dele aqui? Né? Se eu colocar, por exemplo, aqui... É porque se eu falar, vai ficar na cara. Porque perceba, calma. Como é que eu faço para eu imprimir o nome dele? Só o nome. Print o quê? Pensa aí, vai, pensa. Tá quase acertando. Print o quê? Só o nome dele. O nome de quem? De quem? Do objeto, não é isso? Pronto. Quem é o objeto aí? Não é o apontador que a gente está dentro do for? Não é isso? Então o objeto seria o quê? Itens, concorda comigo? Não é não? Itens. E se eu colocar assim, itens, ponto, nome? Vai ou não? Olha pensando, e aí? E aí? Quem pensou objeto, aqui, por exemplo, aqui eu botei o objeto, mandei ele puxar um comportamento, comer. E você viu que a gente tem como acessar isso. Belezinha? Então modifiquei o de cima, foi? Deixa eu tirar aqui. Pronto. Deixa eu tirar aqui. Eu botei o print e fiz em cima. Ó. Então, vamos colocar aqui itens, ponto, nome. Porque esse item aqui, ele apontou para quem? Vai apontar para cada um. Certo? E nesse momento, itens, que é o copiador, que é o apontador, passou a ser o objeto da vez. E na lista, o objeto da vez é o gato. Então, nesse momento, na primeira girada, ele vai pegar todas as informações do gato. Na segunda, as informações do cachorro. Belezinha? Então, informe a comida que deve comer. 2 pontos, espaço. Sacou? Então, pegou lá, Gáfido. Beleza, o que é que ele vai comer? Peixe, é? Pronto. Peixe. O gato Gáfido está comendo peixe. Percebeu que parou de novo? Por quê? Porque agora a gente tem que informar o do cachorro. Carne e batata. Cachorro come carne. Come não, carne não? Bota macarrão. Você não queria batata, eu botei batata, cara. Caixa de carne. Olha, o gato... Eita, a gente esqueceu, não foi? Modifica lá. O comportamento do cachorro. Um comportamento do cachorro. De comer. Cadê? Comer. A gente trocou aqui, mas não trocou ali em cima. Vamos de novo. Era o quê? Peixe. E o outro, batata. Ele quer um cachorro vegetariano. Aí sim. Alface. Pronto, olha aí. Pronto. Ei, Caio. Quem igual o dono. Um cachorro Krypton está comendo batata. Certo? Eu sei que aqui a gente saiu misturando, procurando coisas diferentes para fazer. Mas bora. Mas no fundo, é bem simples. Belezinha?
É bem simples. É só criar a classe. Ok? Criar a classe principal, que a gente fez muita coisa aqui. Né? Ela herda por herança. Vou tirar o cachorro daqui para a gente diminuir a quantidade de códigos. Belezinha? Pronto. Herdou por herança qual? Só emitir som. E você percebe que a posição não interfere em nada. Por quê? Porque o comportamento só vai startar quando você chamar. Aqui não segue essa regra de linha a linha, não. Aqui ele só vai fazer conforme você apertar no botão. Chamar o comportamento. Belezinha? Então, fez a classe principal. Beleza, fiz. Ok. Fez uma outra classe que vai ter a herança. Beleza. Com isso, tem todos os atributos e comportamentos. Se você criar um comportamento novo, como esse aqui, comer, esse comportamento é individual dessa classe. Né? Lógico que, como você viu, se eu criar outra classe e botar para receber dela, ela vai herdar tanto da primeira classe como da segunda. Belezinha? Depois disso, a gente veio aqui e usou o comportamento de animal. Só que a gente não usou da forma que estava. Porque se eu quisesse usar, mesmo sem digitar ele aqui, eu teria como usar. Não é isso? Porque toda hora que você chega e faz qualquer objeto que vai herdar ali de gato, né? Certo? E como a gente deixou o padrão lá, agora tá assim. Então, meio que você já consegue puxar o comportamento que é qual lá? Emitir som. Não é isso? Emitir som, que ali tá com pés, né? Pronto. Tá aí. Só que aí, velho, ele não ia mostrar nada porque a gente não programou nada. Ok? E aí entra o polimorfismo. Veio aqui, criou o comportamento chamando a mesma função. Certo? Ó, mesma função. Ok? Colocou aqui a mesma função. E aí colocou uns dizerezinhos para ele dizendo o que é que ele vai fazer. Né? Se for igual, não é polimorfismo, é apenas herança. Agora, isso aqui na parte de baixo, só a parte de baixo você modificou, colocou um printzinho. Come. Ó, aí sim. Pronto, aí sim, polimorfismo. Belezinha? Deu para entender? Dúvidas nenhuma? Ok. Quem assistiu o vídeo, deixa o like, viu? Não bagunce, não. E se inscreva no canal, que aí é fogo.